O epitáfio fúnebre que nos conta 3 chocantes descobertas acerca da vida sexual dos antigos romanos. Mais de 50 linhas escritas em versos, entalhadas em uma magnífica pedra. Um longo e comovente epitáfio dedicado à memória de uma romana vivida no segundo século. Podemos imaginar que tamanha obra possa ter sido feita para homenagear uma patrícia, que era a elite nobre daquela época, ou uma matrona virtuosa cheia de qualidades, ou talvez uma musa inspiradora de algum artista conhecido. Mas não, a nossa primeira grande surpresa é que esse epitáfio fúnebre foi dedicado para uma ex-escrava, ou seja, uma liberta, chamada Alias Potestas. Guardiã forte, moderada, econômica, irrepreensível, muito confiável, bela como poucas, bem cuidada em casa, bem cuidada fora de casa, conhecida de todos, ela era a única que podia cuidar de todas as tarefas. A primeira a sair da cama e a última a ir dormir, depois de colocar tudo em ordem. A fração desse texto foi escrito por Aulo, o ex-patrono de Alia, o mestre que a libertou, e descrevia como ela era um exemplo de virtude doméstica. Mas não para por aí. Mas antes de prosseguirmos com a história, precisamos lembrar que na antiga Roma as mulheres eram consideradas recatadas, domésticas, castas, modestas. Eram qualidades que eram exigidas como a moderação e os bons modos da mulher romana. E todas essas qualidades descritas por Aulo em relação a Alia nos poderiam levar a crer que ela havia se tornado a sua esposa após a libertação. Mas aqui está a nossa segunda descoberta. Alia não era a esposa de Aulo, mas era a sua concubina, a qual ele não se envergonha de escrever coisas mais picantes acerca. Mas a parte mais curiosa dessa história, e a nossa terceira grande revelação, foi que, na verdade, Aulo não havia se casado com outra mulher, mas fazia um menage a 3 com outro homem e a sua liberta, Alia. O epitáfio nos traz os seguintes versos. Em vida você manteve o afeto entre 2 jovens amantes, de modo que se tornaram semelhantes ao exemplo de Pílades e Orestes. Apenas uma casa os acolheu, e eles só tinham uma única alma. A referência a Orestes e Pílades, que eram 2 personagens da literatura grega, ligados por uma grande amizade e uma relação homossexual, sugere que o autor tinha essa relação de amor com esse outro jovem romano. Mas não para por aí. O texto nos traz as seguintes palavras. Depois de sua morte, agora os mesmos envelhecem separados um do outro. Isso nos sugere que na realidade o interesse comum dos 2 jovens era apenas a bela concubina. E a descrição a seguir encontrada no epitáfio talvez nos esclareça o porquê. Ela era bela, de pele clara, com belos olhos e cabelos dourados. Mantinha seu rosto em um esplendor de marfim que nenhuma outra mulher jamais conseguiu ter. E seus pequenos seios eram brancos como a neve. Assim, graças a Aulo, também descobrimos que as mulheres romanas se depilavam escrupulosamente, apesar de terem mãos ásperas por causa dos trabalhos domésticos. Isso só nós sabemos de Alia Potestas, uma romana que vivia na Perugia, uma região da Itália. Mas a professora Mary Baird, historiadora da Universidade de Cambridge, considera ela uma personagem muito importante para entendermos a vida sexual dos romanos, dizendo as seguintes frases. Se eu quisesse apenas um exemplo de como as relações romanas poderiam ser tão obscuras, confusas e complicadas como as nossas modernas, pegaria como exemplo a família de Alia Potestas. Tão diferente dos exemplos clássicos de virtude e fidelidade romanas. O epitáfio de Alia tem o mérito de nos contar tantas coisas em tão poucos versos, seja do cotidiano da vida da ex-escrava, como de todo o seu curioso romance Menage a 3. Mas precisamos lembrar que todos os versos escritos no epitáfio foram de obra do seu ex-patrono. E como diria a professora, não posso deixar de me perguntar qual seria a reação de Alia ao ver o que está escrito sobre ela.
Se você é fã de história e gosta de curiosidades históricas, lhe convido a se inscrever no canal e verificar os outros vídeos que foram publicados. Iremos trazer sempre novas curiosidades acerca de toda a história e também audiolivros. Vejo vocês no próximo conto. Até mais!